Eu tenho pensado muito sobre as convicções que nós precisamos ter. Eu vou compartilhar algo com vocês, começando por um assunto que talvez não seja tão comum, que é morte. Eu lembrei muito, nesses últimos dias, do falecimento de um cunhado meu. E eu estava esse final de semana em Sousa e vi um cidadão que era muito parecido com ele, e me fez lembrar muito dele, um irmão de Adrina, que faleceu há alguns meses. Mas eu comecei a pensar sobre isso e eu lembrei que quando ele adoeceu e foi para o hospital, aí se levantou um grupo forte de oração. Não é sempre assim? Você já participou desses grupos fortes de oração, quando alguém está enfermo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando está no hospital só tem dois caminhos. Ou melhora e sai, ou pior e morre. Talvez seja chocante para uma terça-feira de manhã, mas vai guardando no teu coração que a gente vai chegar em algum canto aqui. E aí o que aconteceu com o Robinho? As mensagens do grupo, mensagens de fortalecimento, a gente está exercendo fé, estamos orando, tudo perfeito. Só que de repente o que aconteceu? O Robinho morreu. Aí eu fui dar uma olhada no grupo, aí as mensagens mudaram totalmente. Agora as mensagens eram assim: está num lugar melhor do que a gente. Está melhor do que a gente. Alguém já ouviu isso aqui, além de mim? Aí eu fico pensando, se é tão bom, quem quer ir para lá? Aí sempre que eu pergunto isso, fica aquela interrogação e aquele ponto de pensamento, porque a gente não quer. Talvez a gente precise entender um pouco mais sobre o que acontece depois da morte. E para entender o que acontece depois da morte, eu tenho que entender por que eu estou vivo. Filipenses capítulo 1, a partir do verso 20, Paulo escrevendo, ele diz assim: porque eu vivo uma ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo enquanto estou passando por todas essas provações aqui, tal como no passado. E também que eu sempre serei uma honra para Cristo, quer pela vida ou pela morte. 21. Porque para mim viver significa oportunidade para Cristo, e morrer é melhor ainda. Na sua versão talvez esteja assim: viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. Quem tem medo de lucro? Você bota um dinheiro numa aplicação e você fica com medo. Eita, rapaz, final do mês vai vir um lucro aí. Meu Deus, e agora? Não, essa é a convicção. E aí eu começo a entender que Paulo, escrevendo essa carta, ele diz assim: eu sei a razão de estar vivo. Eu sei o propósito de estar vivo. Ei, eu só vou ficar tranquilo com relação à morte se eu souber o propósito pelo qual estou vivo. Qual a razão de estar aqui? Tem um plano. E esse plano não é o meu plano, é o plano de Deus. O plano de Deus para a nossa vida, ele é feito por ciclos, por etapas. E eu tenho que saber detectar isso para saber viver exatamente como deve ser para aquele tempo, para aquela etapa. Sempre que eu falo sobre ciclos e etapas, eu lembro de um texto de 1 Reis, capítulo 17. Eu vou falar desse texto para vocês. Não vou ler não, mas depois você dá uma lidazinha. 1 Reis 17 fala sobre o profeta Elias. Deus falou com o profeta e o profeta obedeceu. Primeira coisa, quer ser bem sucedido em cada ciclo da sua vida com Deus? Escute a voz e obedeça. Olha como é simples. Não é o que eu acho que eu devo fazer. Eu escuto a voz, então eu tenho que ter sensibilidade para ouvir a voz e ousadia para obedecer. Deus falou com o profeta e diz: vai lá, fala com o rei. É até redundante, né? Fala com o rei Acabe que vai acabar a chuva. E ele vai lá, fala com o rei, e depois Deus diz: agora sai daí que o negócio aqui vai pegar fogo. Vai para aquele lugar ali que vai começar um ciclo novo na sua vida, profeta. Naquele lugar tem um riacho. E você vai ficar na beira desse riacho. Os corvos 2 vezes por dia vão trazer seu... Fique tranquilo quanto à comida, que vai ter 2 vezes por dia, tudo certinho. Que ciclo maravilhoso esse homem estava vivendo. Mas a chuva não parou. O que aconteceu? O riacho secou. Dentro do ciclo que nós estamos vivendo, o fato de ouvir a voz e obedecer não vai nos desesperar quando o riacho secar. Porque de vez em quando acontece isso, né? Um riacho aí seca. Mas o que é que o profeta faz? Para de novo para ouvir a voz. Qual é o comando do próximo ciclo? Aí o próximo comando, Deus diz assim a ele: agora sai daí, vamos começar um ciclo novo. Vai lá para aquela cidade ali de Sarepta, chegando lá tem uma viúva. E tem um detalhe. Deus diz assim: eu já falei com ela e dei ordem para ela cuidar de você. Rapaz, que lição maravilhosa. Significa que o próximo ciclo da minha vida
Deus já esteve lá e deu ordens para que tudo corra bem. Então eu já vou entrar tranquilo nesse negócio. Não é assim? E aí o profeta sai e vai para aquela cidade. Obedece por ele. Ouviu a voz? Obedeceu. Ponto vital para cada ciclo. Ouvir a voz e obedecer. Quando ele chega lá, ele encontra a viúva. Aí diz para a viúva, você conhece muito bem essa história, diz para a viúva, vá lá, pega água para mim. Quando ela foi saindo para pegar água, ele disse, aproveita, faça um pão também, traga para mim. Aí a viúva tinha um plano. Dentro de cada ciclo da nossa vida, quando a gente compreende a razão de estar vivo, nós vamos nos deparar com pessoas que têm planos errados. Mas aí você, não mais teoricamente, eu sou a resposta de Deus, mas na prática você vai ser a resposta de Deus para as pessoas que têm planos errados dentro do ciclo. E a viúva diz assim, olha, na verdade, o que eu tenho é pouco azeite e pouca farinha. O meu plano era fazer um pão, comer com meu filho e depois ficar sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Só quem riu é quem lembra de Raul Seixas. Isso é muito antigo, pelo amor de Deus. Corta essa parte depois. Vamos lá. Esse era o plano da viúva. Mas a viúva agora encontrou um homem obediente que estava no ciclo certo, fazendo a coisa certa. Um homem que certamente não tinha medo de morrer, porque ele sabia por que estava vivo. E aí ele diz, não, vamos mudar o plano. Vá lá, faça um pão, inclusive traga primeiro para mim. E aí o que é que vai acontecer? Ele disse à viúva, não vai faltar farinha nem azeite. Você sabe o que é isso, queridos? O nome disso é milagre. Ela foi, fez e assim aconteceu. Só que o versículo não para no não vai faltar farinha e azeite, mas ele diz, não vai faltar até chover. Matematicamente significa que quando começasse a chover ia faltar. É fácil de entender isso, né? Não vai faltar até chover, significa quando chover, para o milagre. Porque começa um ciclo novo. E nesse ciclo novo, tem chuva, você pode plantar, você pode trabalhar e desenvolver. Não quer dizer que Deus deixa de suprir. Continua sendo supridor, mas não mais naquela fase milagre. Mas agora na fase, ei, se movimente, que agora dá. Aleluia. A gente não pode ficar dependente dos milagres de Deus sempre, porque isso é uma infância eterna. Nós amadurecemos. Agora, sabe qual é o meu pensamento e o seu? A gente está aqui disponível para Deus, para ser um instrumento para executar os milagres na vida dos outros. E não viver eternamente aguardando os milagres de Deus. Fases, ciclos, que a gente precisa detectar para saber como se comportar em cada um deles. Aleluia. E esse pensamento de ciclos de comportamento pode nos levar também, se a gente não tem isso plenamente, a um risco de buscar a Deus pelo que Ele pode fazer, e não por quem Ele é. Marcos capítulo 2 tem um texto bem legal. Esse texto fala que o pessoal pegou um paralítico numa maca, levaram lá para uma casa onde Jesus estava pregando, levaram porque sabiam da fama dele, disse, rapaz, se a gente levar, vai acontecer alguma coisa com esse cidadão aqui. O maior sacrifício para levar. Chegaram lá, a casa estava lotada, o mais fácil seria desistir. Mas eles não desistiram, tiveram uma brilhante ideia, vamos afastar o telhado e botar esse cidadão pelo telhado. E toda vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, se eu fosse o paralítico, eu ia dizer, pelo telhado não, meu irmão, o negócio aqui já está difícil. Se eu cair daí de cima de cabeça, já era. Botaram o paralítico lá, parou todo mundo, expectativa total. Mas qual era a expectativa? Não era segundo aquilo que aconteceu, porque Jesus olhou para aquele homem, aí disse a frase que ninguém esperava, seus pecados estão perdoados. Acho que o povo fez, queria ver agora se ele tinha poder mesmo. Ou seja, a expectativa era uma coisa menor. E Jesus estava falando de uma coisa maior. Aí ele explica. Aí ele diz assim, para que vocês saibam, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, eu vou dizer a ele, levante e ande. Tipo assim, para que vocês entendam uma coisa maior, eu vou mostrar uma menor. Aquele texto de João, creio que 6, que fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, a gente lê do 1 ao 14, que maravilha, o milagre, o cesto sobrando e tal. Aí lá no 24, Jesus está num outro lugar e o povo correu atrás. Quando chegou perto dele, disse, mas está por aqui, né? Que coisa boa. Aí ele entendeu, aí disse assim, rapaz, vocês estão me procurando. Mas não é porque vocês entenderam o reino, não. Vocês estão atrás de milagres. Vocês estão atrás do pão. Olha que ensinamento. Êxodos. No livro de Êxodo tem um texto que fala sobre o cuidado de Deus com o povo. Ele disse assim, eu vou ler esse texto para vocês, para depois não dizer que eu não li quase nada. Êxodo 13, 21, diz assim,
O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Você percebe nesse texto qual era o propósito das colunas? Primeira coisa, eu já ouvi muito dizer assim que essa nuvem era para proteger do sol. E o calor, porque no deserto é frio, era para aquecer. Um pensamento bem interessante. Mas só que coluna não é assim. Coluna é assim. Amém? Isso aqui é viga. Aqui é coluna. A Lívia está aí, ela pode explicar depois a você direitinho. Mas aí, o propósito disso aqui era guiar. Mas não quer dizer que não ia ter proteção. Mas quando a gente fala, parece que a ênfase maior é da proteção, porque é aquilo que eu quero. Mas não, Deus quer guiar. Se eu estiver fazendo o que Deus tem como projeto para a minha vida, a proteção vem junto. Vocês estão entendendo? A proteção vai vir junto. Eu tenho que obedecer aquilo que Ele tem projetado e programado para a minha vida. Porque um dia, se Jesus não voltar, depois de Robinho pode ser a minha vez. Pode ser a sua vez. Não é assim? Alguns até brincando com isso, dizem que isso é umas fichas que estão chamando um número. E a qualquer momento pode ser o seu. Ah, não quero isso não. Ei, vamos ter compreensão de por qual a razão de estarmos vivos, porque a gente não vai ter medo da morte. Morte para a gente é lucro. Quando Paulo fala lá em Filipenses, ele diz assim, morrer é melhor ainda. Olha que nível de compreensão. Mas um dia pode chegar a nossa vez. E eu costumo dizer que, quando chega a vez, como chegou a de Robinho, eu posso falar que ele não vai nem poder mover uma ação contra mim, porque ele não está mais aqui, mas aí chegou a vez dele, é como se o livro da história dele, que estava sendo escrito, chegou na última página, aquela que bota fim. Acabou. Não pode se acrescentar mais nada nesse livro, porque o autor não está mais ali para escrever. A questão é, quem vai querer ler o nosso livro? Quando chegar a nossa vez. O que nós estamos escrevendo? Se eu compreender qual a razão de estar vivo, qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a minha vida, pessoas vão ler. A gente lê os livros com as ministrações do pastor Bundy, com a história da vida do pastor Bundy, a gente lê os livros de Kenneth Reagan. Lá na frente, talvez a editora precise escrever mais um livro. Vai vender ou não? Vocês estão entendendo? Eu estou querendo agitar você por dentro a respeito da razão de viver. Ah, meu plano é passar no vestibular para medicina, estudar, concluir, ser médico. Que maravilha, sem problema. Agora, esse plano tem que estar dentro do plano de Deus. Se não tiver, por mais bonito que seja, não é esse. Eu não trago Deus para dentro dos meus planos. Eu pego os meus planos e vejo se estão dentro dos planos de Deus. Eu não vou ser um médico crente. Eu tenho que ser um crente médico. Amém? E o mundo está carente, está desejoso, está clamando por pessoas que entendam o projeto, entendam o plano. Nós fomos para uma conferência agora, semana passada, lá em Brasília. Veio uma ministra dos Estados Unidos que pregou todas as noites que ela falou, tudo que ela pregou foi sobre uma coisa inicial, básica. Olha que legal. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Algo que a gente não pode esquecer. Parece que os nossos planos, ou o nosso envolvimento no executar das tarefas, envolvem tanto a nossa mente que a gente esquece de coisas básicas. Não perde a oportunidade, vamos voltar para o tal do, a gente chama isso popularmente de feijão com arroz. Feijão com arroz sustenta a vida de todo mundo. Caviar não sustenta. Se comer só caviar, vai morrer. Feijão com arroz sustenta. Quando a gente vai para os treinos de jiu-jitsu, tem alguns golpes que são os primeiros golpes que a gente aprende. Está lá. Armlock, mata-leão, aqueles golpezinhos sempre. Aí depois você vai mudando de faixa, o negócio vai ficando mais aperfeiçoado, aí tem tanta coisa, tem tanto pantinho que você não vai usar nunca. Tem coisa que você faz um giro, que não sei o quê, que você procura, o cara não sabe nem onde o cara está. Mas quando vai para uma competição, sabe como é que ela termina? Com as coisas básicas lá do começo. Ou é um armlock, ou é um mata-leão. A mesma coisinha do feijão com arroz, que funciona. Aqui tem um bocado de coisa no meio que fica tão bonito, coreograficamente bonito.
Mas na hora de funcionar... Amém? Primeira coisa para pensarmos sobre esse ciclo que nós estamos vivendo. Vive intensamente a questão de pregar o Evangelho. Para as pessoas que estão perto, pregue com a sua vida. Essa frase é muito bonita, eu gosto. Nossa vida tem que pregar mesmo. Inclusive, eu acredito que a pregação mais convincente é a nossa própria vida. Mas isso não pode ser argumento para me fazer calar. Eu preciso falar também. Eu tive a oportunidade de estar com o pessoal na praia em janeiro. E eu vejo do grupo da gente, chega um picolezeiro. Interesse dele, vender picolé. Aí, de repente, no meio dos picolés e das garrafinhas de morango com leite, até interessante, quando você pedir uma garrafinha de morango com leite, saiba, nem tem morango nem leite naquela garrafa. Mas daqui a pouco tem alguém pregando para o cara do picolé. É legal demais isso, queridos. A gente foi chamado para isso. Então, entenda o ciclo que você está vivendo, entenda o período, o tempo. Porque tem coisas que só vão acontecer dentro desse ciclo. E se eu perder essa fase e começar um novo ciclo, eu não posso fazer as coisas do ciclo antigo. Tem coisas novas aqui, tem coisas novas de Deus para a minha vida aqui. E esse trabalho que a gente tem aqui no ministério, digo a gente, todos nós, né? Esse trabalho é maravilhoso. É maravilhoso. Como também pastorear uma igreja é maravilhoso. Como também estar em todos os cultos de oração é maravilhoso. Mas não é tudo. Não é tudo. O fato de que a gente trabalha aqui no ministério não dá sustentação nem aumento da nossa vida espiritual, como você imagina, não. Para aumentar a vida espiritual tem 3 coisas. Comunhão, ou seja, ir para a igreja, estar junto do povo. Oração e leitura da palavra. Ei, armilhoca e mata-leão. Voltamos para o básico. Rapaz, mas eu sou supervisor do ministério. Mas não ora, não. Não vai ler a Bíblia, não. Não faz as coisas do básico, não, porque na hora da luta... Aleluia. Na hora da luta, tu vai usar o básico. Vai puxar de dentro aquele básico que já está lá. E aí você vai entender plenamente, nós vamos entender plenamente, o que Deus diz sobre nós na Bíblia. Por exemplo, Deus diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores. É uma categoria maravilhosa. Mas certa vez eu parei para pensar, que categoria é essa que eu acho bonito, maravilhoso, eu canto, vibro, mas eu nem sabia o que era. Porque até vencedor a gente conhece. É mais fácil para a gente, humanamente falando, conhecer até vencedor. Vencedor é o quê? É o que ganha. Grande revelação. Então, quando eu ia para as lutas e das competições lá, quando eu ganhava, eu era vencedor. Quando eu perdia, perdedor. Pronto, acabou-se. Quem é mais do que vencedor? Como é isso? Eu vou te dizer. Tinha uma luta que estava marcada para você. E se tinha uma coisa que era certa, você ia perder. No dia da luta, Jesus disse assim, ei, fica aqui, que eu vou lá lutar no seu lugar. Aí mudou tudo. Porque agora se tinha uma coisa que era certa, é que ele ia ganhar. Foi, lutou, ganhou. Quando foram colocar a medalha nele e entregar o troféu, aí disse, não. Não é em mim não. Aí pegou, aí trouxe, aí colocou em você. Você ganhou uma luta que você não precisou lutar por ela. Essa é a nossa categoria de mais do que vencedor em Cristo, nele. Então isso já seria motivo suficiente. Razão suficiente para avaliar cada momento da minha vida, cada ciclo que eu estou vivendo, como eu me comporto no ciclo. Eu preciso de termômetros na minha vida, para saber como é que eu estou vivendo aquilo que Deus colocou como um plano, como um propósito para mim. E eu vou te dar umas dicas. Um termômetro. Veja como você está se relacionando com todo mundo no lugar onde você trabalha. Olha que maravilha. Hoje, quando a gente sai daqui, é todo mundo se abraçando e eu te amo. Eu sempre te amei, é porque eu esqueci de dizer. Isso, rapaz, tem que ser assim mesmo. Ah, mas fulano errou comigo e você errou com quantos? É melhor desprezá-lo. Já pensou se Jesus pensasse assim? Estava aqui um grupo de desprezados. Mas não, ele acredita. Investe. Então acredite. Vai investindo mesmo na vida das pessoas. Invista nos relacionamentos. Esse é um termômetro. Quer um outro termômetro? Viva com intensidade a sua vida, o seu dia, como se ele fosse o último. Isso é um conselho do mais idoso. Eu sou quase avô de Guto aqui, pelo que ele disse, né? Mas olha só. Eu estava até fazendo um cálculo aqui dos homens do ministério. Rapaz, o negócio está ruim mesmo. Eu estou perdendo para Carrombé e pastor Marcondes só. Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Mas a gente está bem. Tem uma luta marcada já com Carrombé, ele está treinando, a gente vai chegar lá. Mas viva com intensidade o seu dia, como se ele fosse o último.
Certa vez fizeram uma pesquisa e começaram a perguntar às pessoas se você tivesse convicção de que hoje era seu último dia, o que é que você ia fazer? Aí o povo começa a dar as respostas desesperadas. Teve um que diz assim, eu ia para uma pizzaria, meu amigo, ele vinha fazendo regime e estava sofrendo demais. Aí ele queria descontar, vou comer bem muito. Aí o outro disse, não, eu vou procurar um primo meu que eu estou intrigado para ver se eu não perco a entrada no céu. Cada um tem um plano. Ei, executa os planos mesmo sem saber, porque a gente não tem convicção do dia de amanhã. A gente não tem convicção. A gente tem desejo. Eu quero estar aqui amanhã. Eu não quero botar o fim do livro da minha história, não. Eu quero estar aqui amanhã, por quê? Porque eu tenho convicção do plano, do propósito. Ainda tem coisa para fazer aqui. Viva com intensidade o seu dia, como se ele fosse o último. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro de uma música, e agora eu vou entrar errado, em nome de Jesus. Ó, tem uma música que a gente chama do mundo, né, secular, do Satanás, de um bocado de coisa ruim, mas é a música que não canta na igreja, canta lá fora. E tem uma frase que sempre eu achei que o cara que fez, o autor, ele fumou muita maconha, aí ele veio fazendo a música doida demais, que você nem entende, mas teve uma hora que parece que ele viu uma luz, aí deu aquele negócio. Aí ele fez uma frase muito bonita. Depois ele voltou para a maconha e continuou a música. Mas assim, essa frase é muito bonita. E ele diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu gosto dessa frase, não é muito não? Concorda comigo para não ficar sozinho condenado nesse negócio? É preciso, sabe o que é amar como se não houvesse amanhã? Sem dependência. Eu não dependo do que você vai fazer por mim amanhã, eu simplesmente amo hoje. Rapaz, se eu aplicar isso na minha vida, com certeza vai me ajudar dentro do ciclo que eu estou vivendo. Descubra o ciclo que você está vivendo em Deus, o plano, o propósito de Deus para você. Porque lá nós chamamos do centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus é o lugar onde as coisas acontecem. Matematicamente, se as coisas não estiverem acontecendo, é porque eu não estou aqui ainda. E aí, eu fico desesperado? Não, eu me desloco para vir para o lugar certo, o lugar onde as coisas acontecem. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Desfruta disso. Alegria, plena. Ah, mas olha o que está acontecendo. A gente não vive pelo que está acontecendo, rapaz. A gente vive pelo que a gente tem dentro, pelas convicções em Deus. Amém? Então você tem todo um dia hoje, uma terça-feira separada por Deus, em meio a todas as terças, mas essa separada por Deus para você pensar sobre isso. Como você vai conduzir o seu dia. Faça esse exercício, mas utiliza na quarta também. Utiliza na quinta também. Utiliza na sexta também. E seja bem-sucedido em tudo o que você fizer. Porque esse é o plano de Deus para você. Amém?